Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa e hoje eu vou apresentar o meu projeto para a matéria Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas. Bom, o foco do meu trabalho é mostrar como que a gente pode pegar um problema logístico real e resolver utilizando uma arquitetura de múltiplos agentes de IA especialistas, integrados direto ao aplicativo de mensagem que todo mundo já usa, ao invés de criar um sistema monolítico antigo onde uma única IA tenta fazer tudo sozinha. Minha setinha não tá funcionando. Bom, para vocês entenderem de onde surgiu essa ideia, eu trouxe um caso bem real, inspirado na rotina da minha tia Cleusa. Ela é dona de um imóvel de temporada lá na Bahia e ela cuida de toda a gestão de aluguel pelo Airbnb e pelo WhatsApp. E como ela está trabalhando muito bem e tendo sucesso, alguns amigos da região também pediram ajuda para ela gerenciar essas propriedades. E hoje ela meio que cuida de várias casas sozinha, fazendo desde o atendimento ao cliente até a entrega de chave, limpeza e serviços adicionais. Só que essa expansão virou uma dor de cabeça, porque ela tem que resolver absolutamente tudo conversando manualmente no WhatsApp e se organizar anotando as reservas em um caderninho de papel. Isso gerou problemas diários, então ela perde muito tempo negociando preço de última hora e é, e calculando taxa extra, como ar-condicionado, taxa de pet e tal. E na parte da faxina é totalmente um caos logístico, porque ela tem que descobrir quais faxineiras estão livres em cima da hora, escalar assim que o hóspede sai, se um voo atrasar, o cronograma quebra. Então, para fechar, e além disso, ainda tem um problema que ela recebe fotos de documentos e comprovantes de Pix direto no chat do seu celular pessoal, sem proteção nenhuma, o que fere feio as regras de LGPD. Então, para resolver isso, eu projetei o app chamado Confitrião, que para tirar a minha tia desse sufoco, ele é pensado numa realidade de computação móvel da matéria. E a grande sacada aqui é que a gente não vai obrigar nem ela, nem os hóspedes e nem as faxineiras a instalar um aplicativo novo. A solução vai rodar diretamente no WhatsApp através de uma API inteligente. Nos bastidores, então, rodando na nuvem, eu usei o conceito de sistemas multiagentes, baseado na teoria de World Ridge e do Jennings, do modelo do MetaGPT. E ao invés de colocar uma IA genérica fazendo tudo, eu dividi o trabalho em uma equipe de 4 funcionários virtuais, podemos dizer assim, e eles são especialistas. Então, cada um vai cuidar de uma dor específica da operação. Um vai automatizar o atendimento 24 horas, o outro vai gerenciar a escala de limpeza em tempo real, um vai cuidar da segurança dos dados e o outro vai formatar as mensagens para o celular. E então aqui eu vou explicar o que cada agente faz. O meu primeiro agente, ele é o concierge. Ele cuida da integração das APIs de mensageria. O papel dele é ficar na linha de frente, conversando com o hóspede e fazendo uma negociação flexível no chat. Então, ele vai receber essas mensagens brutas do WhatsApp e vai devolver respostas prontas e links de pagamento. Eu pensei em usar como alternativa aqueles chatbots comuns de menu fixo, sabe? De tipo, digite um, digite 2. Mas eu descartei, porque aluguel de temporada exige flexibilidade. E se a casa estiver vazia amanhã, por exemplo, o agente vai precisar ser inteligente para oferecer um desconto, que é algo que a minha tia geralmente faz. E fechar a reserva, que é algo que um bot travado não vai fazer. Bom, do lado dele, a gente tem o segundo agente, que ele é o coordenador de operações. Ele vai ser focado na arquitetura e a orquestração assíncrona. Então, ele é um cérebro logístico que controla o fluxo e sincroniza as faxinas. O input dele vão ser alertas de checkout e output são as ordens de serviço disparadas direto no grupo do WhatsApp das faxineiras. Eu pensei em usar uma agenda estática, tipo o Google Calendar, mas eu descartei porque eu acho que ia ficar difícil para as faxineiras e porque a rotina é muito volátil. Então, se tem um atraso de um voo, um imprevisto, alguém que cancela, o agente ele precisa ser reativo e proativo mesmo, para poder reorganizar os dias das equipes de limpeza em tempo real, de forma assíncrona, facilitando o trabalho de todo mundo.
Dando continuidade à equipe, o agente 3, ele é o guardião e ele vai responder pela área de armazenamento e também da segurança de dados. A missão dele vai ser proteger as informações sensíveis e garantir conformidade com a LGPD. Ele vai interceptar as fotos dos documentos, os comprovantes, tudo aquilo que chega do chat pessoal da minha tia, e vai extrair os dados necessários, salvando tudo no banco através de hashes criptografados, e depois ele vai apagar o arquivo local no chat do celular. Eu pensei em salvar tudo em uma nuvem comum, sem criptografia, tipo um Firebase simples, mas eu descartei, porque esses dados de turismo têm identidade, coisa de voo, etc., eles são críticos. E a segurança em sistemas distribuídos precisa ser tratada desde o primeiro dia do projeto. Então, isso é a justificativa da minha escolha. Para fechar o time, eu vou ter o agente 4, que ele é a UI adaptativa. Ele vai ser focado, então, basicamente na interface, na acessibilidade. Ele vai ser a cola que vai fazer com que tudo isso funcione sem ter um aplicativo separado. O papel dele, então, vai ser pegar esses dados logísticos do sistema e formatar em templates interativos nativos do WhatsApp, utilizando regras de acessibilidade da WCAG. Eu descartei totalmente a ideia de desenvolver o aplicativo móvel nativo do zero para Android ou iOS, porque isso criaria uma barreira de adoção enorme, consumiria dados de rede e passaria no celular, pesaria, passaria não, pesaria no celular simples de quem for utilizar, como por exemplo as faxineiras, etc. Para reutilizar o WhatsApp mandando mensagens limpas, listas, botões gigantes de resposta rápida, isso vai garantir com que a equipe do campo consiga ler e clicar com facilidade, mesmo trabalhando na rua, sob o sol forte, etc. A acessibilidade tá aí para garantir com que tudo funcione. Bom, aqui eu tenho o meu diagrama que eu estruturei aqui no Draw.io e dá para entender como que essa comunicação acontece por meio da passagem das mensagens. Então, eu separei em passos. Esses passos estão enumerados para poder entender como é que acontece o fluxo. Tudo vai começar quando o hóspede manda uma mensagem ou um comprovante pelo WhatsApp, que é o passo 1. E aí tem esse agentezinho azul. E aí o agente 1, o concierge, ele vai receber e vai fazer uma consulta bidirecional com o agente 3. Aí é o passo 2. Então é essa interação entre o azulzinho e o laranja. E aí ele vai validar os preços e as regras de negócio. Quando tiver tudo certo, o concierge ele vai disparar o evento de reserva confirmada para o agente 2, no passo 3, e o coordenador de operações vai assumir o controle, gravando os logs financeiros de forma segura no Guardião, que é o passo 4, que é essa interação entre o agente verdinho e o agente laranja. Ele vai enviar a escala de tarefas para o agente 4 e, por sua vez, essas notificações vão ser injetadas e os botões interativos diretos no WhatsApp por meio do agente 4, e isso a gente consegue ver no passo 6. O ponto mais legal desse projeto distribuído é como ele resolve esses conflitos, que são essas linhas pontilhadas que dá para ver aí no diagrama. Imagina que o agente 1 está tentando fechar uma venda de última hora e aceita um hóspede que deseja fazer check-in antecipado às 11 da manhã. Só que o agente 2 analisa o estado do sistema e vê que o hóspede anterior vai sair às 10. Ou seja, o tempo hábil para a faxina é insuficiente. Nessa situação, que eu dei o exemplo, a gente vai ter um conflito de concorrência. Então, o sistema resolveria isso sozinho, aplicando uma regra de governança estrita, que é a qualidade da limpeza e operação tem prioridade máxima sobre o lucro imediato. Então, o agente 2, então, ele vai barrar a ação do concierge e vai forçar o bot a mandar uma contraproposta automática de horário para o cliente, resolvendo a briga sozinha sem travar o aplicativo. Para encerrar, então, deu para ver que trocar o fluxo caótico do caderninho dela para uma arquitetura distribuída de multi-agentes resolve perfeitamente o problema da minha tia. E assim eu consegui automatizar a logística por eventos, resolvendo a acessibilidade móvel e utilizando o WhatsApp, blindando também os dados e seguindo a LGPD. Então, aqui cumprindo a, a explicação do enunciado, eu preciso dizer que eu utilizei a IA do Gemini como uma ferramenta de suporte para organizar as minhas ideias e para também me ajudar a tomar as decisões
Mas toda a base teórica e a autonomia que eu utilizei está baseada, ancorada nos textos clássicos do Rodrich e Jennings, de 1995, e no framework MetaGPT de 2023. E tá tudo isso listado aí. Enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção.